A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, começamos mais um Agro na Start nesta quinta-feira, hoje, dia 7 de março. Em oferecimento da Uninter, Centro Universitário Polo de Passo Fundo, faça sua graduação ou pós-graduação. Entre em contato pelo WhatsApp 54-98108-8607 ou venha nos visitar aqui na Saldanha Marinho 276 Centro, esquina com a Uruguai. E também em patrocínio das batatas Crack, os mais diversos sabores de batatas palhas e chips, produzidos em Ibiraiara, solo gaúcho, e com a crocância perfeita para combinar com qualquer prato. Batatas Crack para apaixonados por batata. Acompanhe no Insta, @curtocrack. Bom, hoje, o meu chapéu vai ser tirado por uma diva, a Carla. Ela que trabalha aqui no Instituto Federal de Sertão, no laboratório. Então a gente vai conversar sobre a importância da pesquisa na faculdade. Como é que é isso, Carla? Bom, então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre a pesquisa, Principalmente porque eu estou nessa área já há bastante tempo e acho que ela é muito importante para os estudantes. Não só para os estudantes, mas assim, para quem está na universidade, ela é uma área bem importante. Então, falando um pouquinho sobre mim, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que vai dar uma base assim do que a gente vai falar sobre a pesquisa. Então, eu sou bióloga, E aí, já na faculdade, eu iniciei com a iniciação científica. Então, já na faculdade eu já tive contato, com essa área. E aí que eu já me inseri em projetos de pesquisa e já gostei dessa área. E aí, quando fui para o mestrado, então eu iniciei meu trabalho no Instituto Federal, ali em Sertão. E aí, eu fui para o mestrado. No mestrado também eu trabalhei nessa parte de pesquisa. A gente trabalhou com fitorremediação de solos, então, para retirar herbicidas. E no doutorado a gente continuou o trabalho, então, nessa área E já trabalhei, então, no Instituto Federal mesmo, lá no laboratório, que a gente fez a nossa reportagem, sobre a pitaia. Uhum. E aí, para falar, então, um pouquinho da pesquisa e da importância dela para os alunos, enfim, para os estudantes, eu acredito que ela possa trazer para os alunos muito, assim, da capacidade de interpretação, muito da capacidade de desenvolvimento mesmo do aluno dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Uhum. E assim, você foi estudante, Você teve essa presença de precisar de um laboratório, de precisar fazer uma pesquisa, um TCC, Sim. um estágio. Então, como é que foi? Se quiser, tu pode tirar e colocar de novo, que daí já dá uma ajustada. Tá bem tranquilo. Como é que foi? Como é que tu viu isso, assim, de ter essa necessidade e ter ali à tua disposição um laboratório que a gente vê que, por exemplo, no Instituto Federal tem isso, mas talvez em outros lugares não se encontre, Sim. A estrutura, principalmente para a área das ciências biológicas, das ciências como um todo, ter uma estrutura é muito importante, Principalmente para pesquisa aplicada, como foi o nosso caso. Eu sempre trabalhei em laboratórios, desde a graduação, então acho que a estrutura para essa parte aplicada realmente ela é muito importante, muito importante. No caso tanto do mestrado quanto no doutorado, a gente utilizou o laboratório de bioquímica, Então, a gente sempre utilizou e sempre trabalhou com áreas multidisciplinares. Então, tanto a parte do agro, da agronomia, Tanto a parte da biologia, na ciência, a gente está muito interdisciplinar mesmo. Então, a gente precisa de laboratórios, precisa de estrutura e de várias estruturas. Com relação a, por exemplo, os laboratórios ali do Instituto, eles são importantes e bem completos, bem completos, bem completos. Uhum. E as pesquisas, o pessoal às vezes fala muito em pesquisa, mas como é que elas são feitas a nível educacional, a nível, no caso da faculdade? Porque tem essa diferença, entre uma pesquisa feita por uma farmacêutica, e a pesquisa feita em laboratório na faculdade, Sim.
Até eu estava lendo sobre alguns dados sobre a Unesco, enfim, e lendo umas reportagens de como a pesquisa feita em universidades ela é importante, principalmente aqui no Brasil. A gente tem pesquisas feitas por instituições particulares, por empresas, enfim. Temos a Embrapa, inclusive. E aí temos as feitas nas universidades. E as das universidades são muito importantes, muito. Aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente tem projetos de pesquisa, por exemplo, pesquisadores, né? Eles submetem esses projetos de pesquisa. Os alunos, eles vão trabalhar como iniciação científica ou como fazendo mestrado, fazendo doutorado. E aí, eles se inserem dentro desses projetos de pesquisa. E aí, com esses projetos dentro das universidades, a gente tem toda a ciência como um todo, né? Então, dentro das universidades, ela é muito importante, muito importante. Ela faz uma grande parte do processo de aprendizagem e do processo, por exemplo, ali no Instituto, por exemplo, que é o caso de muitos outros também, né? Eu vou dar um exemplo ali, mas é um caso que ocorre, a gente tem projetos de pesquisa, tem projetos de extensão e de ensino. E muitas vezes eles são indissociáveis, que a gente fala. Por que eles são indissociáveis? Porque a gente tem a pesquisa, mas a pesquisa ela não está sozinha, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a pesquisa, a gente tem o ensino, porque os alunos estão lá aprendendo. E aí a gente tem também a extensão. Por quê? Porque esse resultado ele vai lá para fora da universidade, né? Ele vai ter ser apresentado, né? Isso, vai ser apresentado e ele vai ter uma aplicação. Então, a gente fala muito que a ciência e que a pesquisa e o ensino e a extensão, elas são indissociáveis. Às vezes até para trazer curiosidades, por exemplo, na indústria farmacêutica tem tantas coisas que já estão fazendo, né? E daí vai lá na escola e vem um insight, a gente podia estudar tal coisa aqui da nossa região. Sim. Tipo um butiá, a pitaia, por exemplo, que foi certeza. trazida também. Então, são coisas que podem ir se testando para vários temas e daí, daqui a pouco, essa pesquisa ser levada e ampliada, digamos assim, para virar um produto mais para frente. Isso aí. Então, eu acho que tem esse grande papel de, talvez, dar insights e criações mais para frente, né? Isso aí, e da aplicabilidade mesmo, para a sociedade. Por exemplo, ali na instituição, e eu sei, né, de vários exemplos, de que a empresa, por exemplo, tem um produto, quer testar, entra em contato para fazer algum trabalho. Por exemplo, a gente já trabalhou ali no laboratório com a erva mate, então a gente avaliou os metais da erva mate para então ver se esses metais tinham efeito sobre o Caenorhabditis elegans, que é um nematóide que a gente estuda lá, né? E então a gente tem toda essa parte da indissociabilidade mesmo entre a sociedade e acho que o papel da pesquisa ele é muito importante e dos alunos e das pessoas inseridas tem que ser muito direcionado a isso, de ter esse contato com a sociedade, né? E de ter esse retorno para a sociedade. E como fazer, assim, os órgãos públicos, os líderes das universidades entenderem a importância dessa pesquisa? Porque em alguns momentos a gente vê, assim, que ela foi deixada de lado, que as pessoas não valorizam tanto quanto deveria, né? Verba, às vezes, é cortada, às vezes volta e vai. E é uma coisa que, se precisar cortar dinheiro, às vezes vão cortar lá da pesquisa e não de outros setores. Então, como é que funciona isso para vocês? Sim, com relação a isso, eu estava nessa mesma... É um relatório da Unesco sobre a ciência no Brasil. E aí, é um relatório do ano passado, que ele reflete de 2022. Do quanto foi cortado na pesquisa a partir de 2016, Nossa. assim, foi uma queda muito brusca da pesquisa, do investimento da pesquisa no Brasil. Eu acho que o que a gente precisa, isso eu aprendi muito no doutorado com o meu orientador, o professor Leonardo, de que a gente precisa conseguir, que era um problema que a gente tinha na academia, que era conseguir transmitir os nossos resultados para a sociedade de uma forma que esse entendimento ele não seja totalmente acadêmico, né? Mas que a gente tenha uma linguagem mais ampla, exatamente. Isso acho que também é um dos papéis da iniciação científica e dos alunos, Olha sabe? só. Dos alunos que estão chegando, por eles estarem inseridos nas redes sociais, enfim, eles têm essa linguagem mais facilitada, né, para transmitir. Então, eu acho que o que precisa é a gente transmitir os resultados para as pessoas e para que as pessoas deem mais valor mesmo, porque a gente está estudando, a importância do que a gente está estudando. Então, como, por exemplo, né, a pitaia, que a gente fez o trabalho para ver os efeitos antioxidantes dela
e para retardar, enfim, doenças. Então, acho que a gente trazer esse resultado, né, e trazer os resultados da pesquisa, divulgar esses resultados, acho que é uma das coisas que a gente pode trabalhar para ter mais investimento e é uma conscientização mesmo da sociedade, né? Da gente entender que a pesquisa ela vai trazer frutos, né? Sim. Assim, por exemplo, como tem pesquisas a longo prazo que precisariam de mais investimento de uma grande empresa pegar aquela pesquisa e transformar numa medicação, tem essa da pitaia que também tem a curto prazo, que você lê a notícia da pitaia, a pitaia serve como antioxidante, ela vai te ajudar no anti-envelhecimento, a controlar talvez algumas doenças, que nem o Alzheimer, né? Então eu vou comer pitaia todo dia. Já é tipo, já óbvio que não né? não é uma solução, mas é algo que pode entrar na tua dieta, que é maravilhosa, é gostosa, e ainda assim pode favorecer a tua vida no futuro. Então são soluções que a pesquisa já trouxe uma solução a curto prazo. Então nem sempre precisa de grandes empresas envolvidas, só o estudo. Exato, Quer dizer, só não, né? Porque é muita gente envolvida, né? Exatamente. Mas só o fato da reportagem ou, né, do conteúdo da divulgação, ser divulgado. Da divulgação, a pessoa vai... a pitaia, nossa, não experimentei, vou experimentar, né? Vou conhecer. Já entrou, já fez o seu papel da pessoa entender o valor da pesquisa, né? Acho que é de pouquinho em pouquinho que a gente... vai conseguindo, e assim com tantas outras, né? Porque que nem vocês comentavam, já tem essa e essa fruta que tem antioxidante comprovada. Sim. Vamos botar mais uma na lista. E assim vão aumentando a lista de antioxidante, de outros benefícios, vitamina C e tantas outras vitaminas que a gente tem por aí, né? Acho que foi daí que começaram a comer tanta banana, né? Por causa do potássio. Exatamente. Para eliminar a cãibra. Então eu acho que é bem isso, né? A gente tem que... além do mais que a gente tem acesso fácil a esse conteúdo, é só tu dar um Google ali, pesquisa sobre tal coisa, tu acha muita informação, ou entrar direto nos sites das universidades, ou até essas apresentações de trabalhos acadêmicos que a gente vê por aí, então... Sim, se tu entrar, por exemplo, nas páginas tanto ali do Instituto Federal, né, das universidades no modo geral, a gente tem reportagens sobre o que está sendo feito, os trabalhos que estão sendo feitos, e aí a gente consegue, né, ter acesso a essa informação. Com a pitaia, no momento, a gente deu uma paradinha. No laboratório, a gente está trabalhando com alumínio, porque a gente está fazendo, na verdade, dando continuidade ao trabalho que a gente fez com a erva mate. Então, todos aqueles metais que a gente encontrou na erva mate, a gente está avaliando no Carnorebis elegans. Quais são as tendências agora para a gente estudar? Avaliar, principalmente. Avaliar os efeitos persistentes e transgeracionais. O que é isso? É avaliar o efeito dos metais ou de qualquer contaminante a longo prazo. Então, a gente sabe que um tal contaminante, por exemplo, o alumínio, tem efeito negativo no C. elegans. A gente pode ter um aumento da produção de beta-amiloide no C. elegans, que é uma enzima que está relacionada com o Alzheimer. E aí a gente quer saber, tá bom, mas a gente tem ali, né, teve uma contaminação aguda, e a gente quer saber, e nas gerações futuras? Então, se a gente contaminar, por exemplo, um Carnorebis elegans, um C. elegans, o pai, digamos, né, a geração, e aí ele vai ter a próxima geração, ele vai ter os filhos, digamos assim, e a gente vai avaliar ali nos filhos. A exposição dos pais ao alumínio teve influência sobre os filhos? E uma avaliação mais persistente, então de uma forma crônica, toda a vida do animal. E aí, com esses resultados, tanto transgeracional, persistente, a gente pode fazer uma parte translacional, que é, então, relacionar com o ser humano, né? Então, a gente pode ver o que esses efeitos eles vão influenciar no ser humano. O que mais que a gente também trabalha? A gente trabalha também com o zebrafish, que é o peixe paulistinha, né? Mais conhecido como peixe paulistinha, e nele também a gente avalia os efeitos tóxicos, dessa forma, persistente e transgeracional. Então, eu tenho uma parceria com a minha colega, a Aline, e aí ela trabalha na UFFS, ela está fazendo o pós-doc lá, e ela também trabalha com sapos, né? E aí lá eles trabalham com esses girinos, então eles avaliam desde da parte embrionária ali até os efeitos de agrotóxicos. Então isso é uma tendência muito forte da pesquisa científica hoje, é avaliar efeitos persistentes, tanto de alumínio, que é o nosso caso, agrotóxicos.
Então, isso é uma tendência das pesquisas e o que a gente está fazendo ali também. Isso aí. O nematóide, ele é um animal invertebrado, né? Então, a gente tem nós falamos que são as normas, né, de ética, os comitês de ética, eles regulamentam esse uso dos animais. Agora, faz algum tempo, a gente já tem então estabelecido que os animais invertebrados, a gente pode utilizar eles, claro, não de maneira indiscriminada, mas a gente pode utilizar eles para pesquisa. E como tu disse, a gente começa utilizando eles e aí a gente parte para pesquisa com vertebrados, que é no caso dos zebrafish. Aí os zebrafish, sim, a gente tem que fazer todo um estudo e submeter a seu, enfim, e usar. E a gente fala na ciência os 3 R's, né? Que é reduzir e trocar, reduzir a utilização, trocar, né? Então, em vez de utilizar mamíferos, por exemplo, que era o caso de alguns anos a gente utilizava. Exato, agora a gente utiliza mais animais invertebrados e vertebrados menos complexos, que a gente diz. E aí a gente tem reutilizar, né? Então, quanto mais a gente reutilizar, então a gente tem todo esse cuidado ao utilizar esses modelos. Então, a gente tem todo o cuidado de não causar dor, enfim, a gente tem todo um cuidado, né, de fazer uma eutanásia e tal, para cuidar desses animais. Sim. Isso tudo. Tudo é observado no bem-estar animal para a gente utilizar eles para um bem, né, para a gente ter resultados e para um bem. E como eles são estabelecidos já como modelos animais, a gente já tem um conhecimento muito amplo do que fazer para não causar dor, sofrimento. E aí a gente vai utilizar eles com cuidado e para a gente ter um resultado significativo. Esses dados que, na verdade, eu achei interessante de trazer para a gente foi desse relatório da Unesco. Eu achei bem interessante inclusive, para estimular, né, as pessoas a entender a importância da pesquisa, principalmente no Brasil. E aí, nesse relatório da Unesco, eles até eu trouxe aqui para a gente ver a discrepância da porcentagem em relação ao PIB, de quanto é usado, de quanto é investido na pesquisa no Brasil em relação a outros países. Por exemplo, no Brasil, é 0,1% do PIB utilizado na produção acadêmica, investimento em pesquisa, aqui fala em gastos né, em pesquisas, pesquisadores, enfim. Então, para a gente ver, 0,1% utilizado, né? Para a gente ver, claro, a gente é um país continental, enfim, a gente tem várias outras coisas, mas em relação, por exemplo, a União Europeia, no ano de 2017, era 13,9%. Então, a gente tem é bem discrepante, né? Aí, outro dado aqui que eu achei interessante também, sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, em países, por exemplo, no Brasil, em relação ao PIB também, esse investimento e desenvolvimento de pessoas, no caso a gente fala dos projetos de pesquisa, a gente teve uma porcentagem de 1,26% do PIB. E aí, outro dado que eu achei interessante, deixa eu só procurar aqui, eu trouxe os gráficos. Eram muitos números para me lembrar de cabeça. A coautoria. Então, quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem a parte do projeto e a gente precisa divulgar esses dados, né? A gente faz a divulgação por meio de artigos científicos, que é a forma de divulgação científica, de publicar esses resultados. Então, no mundo todo, a gente já tem jornais, né, de todas as áreas, enfim, que faz essa publicação. E a coautoria científica, né, internacional, todos os países, enfim, colaboram com pesquisas. E no Brasil, nesse gráfico, eles trazem que o Brasil, ele colabora, por exemplo, com outros pesquisadores, cerca de 35% da coautoria. Então, por exemplo, né, todos os artigos do mundo, todas as publicações, o Brasil é responsável por cerca de 35% da coautoria. Então, a gente tem muita colaboração internacional, né? Achei um dado bem interessante, porque de perceber que o Brasil tem muitas conexões com países inclusive é o caso do Wagner, né, que está lá nos Estados Unidos fazendo o doutorado dele.
Outro dado que eu achei interessante é em relação, que é o último aqui, que é a proporção de publicações científicas que envolvem colaboração internacional. Então, voltando lá à colaboração internacional, e a gente tem as áreas, as principais áreas. A área que mais tem colaboração internacional é a área de geociências, seguido pelas ciências ambientais, biologia animal e vegetal, que é onde eu me enquadro, e física e astronomia. Depois a gente tem matemática e estatística, agricultura, pesca e silvicultura, ciências da saúde, química, em ordem decrescente, né? Ambiente, tecnologias e engenharia. Então, as áreas que mais são estudadas e colaboradas internacionalmente são geociências, ciências ambientais e biologia animal e vegetal. Apesar de a gente ter, então, né, trazendo de volta aquele dado de 0,1% do nosso PIB ser investido em pesquisa, a gente tem uma resiliência e uma capacidade muito boa, né, de pesquisa no Brasil. Então, a gente a capacidade do Brasil, se a gente tivesse mais investimentos, com certeza a gente estaria com tecnologia e desenvolvimento. Sim, sim. Tanto que algumas reportagens já a gente vê que muitos pesquisadores fora do Brasil gostam de alunos e de pessoas do Brasil porque a gente tem essa capacidade, sabe, de resolver problemas e de se adaptar. Então, é uma característica, né, que a gente tem, que apesar da gente ter pouco investimento, ainda assim a gente consegue realizar pesquisas. O corte, ele influencia, assim, de várias formas, né? Forma de a gente ter menos projetos de pesquisa. Então, a gente acaba, em vez de colocar, por exemplo, a gente tem várias linhas de pesquisa, por exemplo. Eu por exemplo, lá no Instituto Federal, eu tenho 2 projetos, por exemplo, de pesquisa. Se a gente tem cortes, a gente não consegue comprar equipamento. Então, a gente já acaba diminuindo a nossa capacidade de fazer algum experimento. A gente pode também ter um corte de bolsas, então a gente vai ter menos alunos, a gente vai ter menos bolsistas, a gente vai ter menos mestrandos, menos doutorandos. Então, o corte desse valor, enfim, de investimentos, ele vai cortar de diversas formas, né? Acaba diminuindo mesmo perto do que a gente tinha há alguns anos, a gente tem uma diminuição muito grande de dinheiro e de perspectiva, assim, de alunos mesmo, né? Eu acho que ainda precisamos de mais, assim, de mais... foi entendido, acho que foi entendido que... Sim, foi entendido muito sobre como as vacinas, inclusive, né? De que todo mundo comenta, mas foi muito rápido. Não, a tecnologia das vacinas, ela existe há muitos anos. Muitos anos. A gente só fez... O que muda, na verdade, era o vírus, né? Porque, na verdade, a tecnologia, ela já está aí. Então, eu acho que teve, sim, um entendimento, mas eu acho que ainda a gente precisa entender que a gente ainda tem muito a aprender, a gente tem muito a estudar, a gente tem outras doenças, né? Agora a gente vê, por exemplo, o caso da dengue. A gente vê que a gente vai ter uma epidemia muito forte e ainda a gente está recém no comecinho da vacina, sabe? Então, a gente tem que... Acho que a ciência, ela também precisa ter mais valorização para a gente antecipar certas coisas, né? A gente estar um pouco mais à frente dos problemas. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, ajudou, mas acho que a gente ainda tem que trabalhar nesse sentido de melhorar o entendimento sobre o que é a ciência, sobre o que a pesquisa pode fazer pela sociedade mesmo. A ciência, ela tá em todas as áreas, né? Como eu comentei ali. Então, assim, tu pode fazer biologia, como é o meu caso, tu pode fazer agronomia, tu pode fazer farmácia. Então, todas essas áreas, elas vão, claro, pesquisas relacionadas, direcionadas à sua área, mas todas as áreas, elas estão envolvidas na pesquisa. Claro, algumas são mais tecnológicas, né, por exemplo, mas a gente ainda assim tem pesquisa aplicada em áreas tecnológicas, que daí já não é a minha... já não entendo muito, mas, assim... Todas as áreas a gente tem educação, a gente tem pesquisa, a gente tem pesquisa na área por exemplo, né, na nossa região aqui, que é muito forte, a área agronômica, a farmácia, biomedicina. Então, assim, se o aluno tem interesse nessa área, acho que começar pela iniciação científica na universidade e ver se tu se encaixa, né, nesse perfil... de buscar, de conhecer, de entender processos, acho que na verdade, na pesquisa tu aprende um pouco de tudo, né? Aprende a parte de escrita, a parte de leitura, mas tu também, se tu vai ter uma pesquisa aplicada, tu vai lá no laboratório, tu vai aprender sobre equipamentos, enfim,
Então, eu acho que todas as áreas que tu, né, se propor e for para a iniciação científica, eu acho que todo mundo tem a ganhar. O aluno tem a ganhar, a ciência tem a ganhar. Então, todas as áreas que você tiver interesse, tem pesquisa. Sim, é uma inspiração, na verdade. É uma inspiração para mim, para os meus colegas. A prof. Rosilene, ela era bióloga também, e aí ela trabalhava lá no laboratório. O laboratório, inclusive, tem o nome dela, porque foi criado e co-criado por ela. E ela teve uma influência muito grande né, na minha pessoa, na pessoa do Wagner. Ela era uma pessoa, assim, muito inquieta com essas questões, sabe? Então, ela sempre corria atrás, ela estava sempre se atualizando. E aí, ela tinha esse interesse de trabalhar. Então, ela trabalhava já com C. elegans. Quando eu entrei ali no laboratório, ela já trabalhava. Aí depois ela fez uma parceria com o professor Leonardo Barcelos e aí a gente começou a trabalhar com o zebrafish. Então foi ela que me orientou no mestrado. Ela ia me co-orientar no doutorado, mas enfim, em virtude da Covid. E ela não pôde, né, participar, mas assim, todo o processo, toda essa pesquisa da pitaia, a pesquisa que nós fizemos com a erva mate, tudo a gente teve a coautoria dela, e eu devo muito a ela, e com certeza a inspiração para continuar na pesquisa vem muito dela, assim. Sim, a gente tinha parceria com a UPF, agora a gente tem a parceria com a UFFS, da Fronteira Sul ali de Erechim. Então, a gente sempre está trabalhando em parceria a gente trabalha também em parceria com a UFSM, quando a gente precisa de cepas ou precisa de Escherichia coli, que é o alimento a gente pede para o UFSM, lá para o professor Félix. Então, a gente está sempre trabalhando, né? Então, acho que é por isso também aquele resultado de coautoria em trabalhos. A gente está sempre trabalhando em parceria, né? A gente precisa... tá precisando de alguma coisa, então a gente entra em contato com tal pesquisador. Então, acho que a ciência é muito isso, muito de parceria e de colaboração. É claro que eu comentei sobre o que eu trabalho, enfim, que é na área de biológicas, mas todas as áreas, elas são importantes, né? Então, tudo a gente tem a influência da pesquisa. E com relação ao nosso trabalho ali, acho que a gente ainda vai ter bons resultados com relação ao alumínio, com essa parte transgeracional. E acredito que seja isso mesmo. Sim, pode entrar em contato pela página lá do IFRS. Lá a gente tem o contato. Pode ligar para lá, pedir para falar comigo, Carla Alves, né? Eu trabalho no laboratório. Então, se quiser entrar em contato, ou quiser mandar um e-mail, é carla.alves@sertão.ifrs.edu.br.